bloco. No último bloco estamos falando hoje sobre o sonho de Deus, o sonho de Deus. O que Deus espera, não é, evidentemente, de mim, de você, de todos aqueles que fazem parte desta nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Pedro nos fala, né? Para que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Cristo, para que, a finalidade, anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez que eu sou geração eleita, uma vez que eu sou sacerdócio real, sou nação santa, agora eu preciso então abrir a minha boca. Eu preciso abrir a minha boca para comunicar as virtudes, anunciar as virtudes de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vivia na minha vida passada pregressa uma condição de trevas, de escuridão, de negritude espiritual, não discernindo coisa alguma, caminhava a passos largos para uma condenação eterna, até que Jesus me resgata, até que a mão forte de Deus me restaura, até que, longe de uma vida de relacionamento com Deus, o meu relacionamento é restaurado numa manifestação da boa vontade de Deus e numa resposta positiva da minha parte em dizer sim para Deus. A boa vontade de Deus hoje é manifesta a todos os homens. Deus está de forma muito intensa e muito verdadeira e está gritando para que os homens tenham uma vida de relacionamento com Ele. Lá no texto que nós lemos inicialmente, livro de Gênesis capítulo 3, verso 9, o homem, quando ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, porque havia pecado. Fugiu da presença de Deus. Mas a iniciativa foi divina. Aonde estás, Adão? O texto bíblico nos fala sobre isso. Que o Senhor então se manifesta e pergunta, uma vez que Adão tenta se esconder, aonde estás? De forma ampliada este texto e esta manifestação de Deus, revelada lá no Velho Testamento, ela se amplia por toda a Bíblia, por toda a revelação de Deus aos homens. Este questionamento se amplia, não é? Se é o caso de você ainda não ter tido um encontro com Cristo, relacionando-se com Deus, esta voz alcança a tua vida, alcança o teu coração. Aonde estás? Eu quero me relacionar com você. Mas para que este relacionamento se efetive, havendo uma ação assim sobrenatural, no sentido de ter livre acesso, é necessário que haja uma resposta positiva da parte do ser humano, da parte do homem, em que lugar esteja, em que condição esteja, tanto fisicamente quanto espiritualmente. É necessário uma resposta positiva, é necessário uma resposta trazendo a abertura para que Deus possa então agir, restaurando esta vida de relacionamento e se efetuando de fato, não é? Perpetuando este relacionamento. Então, o texto nos fala que é para isto que ele nos faz, geração eleita, para que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Esta era a condição do homem, não é? No passado, na sua vida, antes de ter um encontro com Jesus. Inclusive a minha condição, inclusive a condição de todas aquelas pessoas que estão hoje inseridas no corpo de Cristo, que fazem parte do reino de Deus. Oxalá a tua condição, que me assiste, já esteja você sendo participante aí dos benefícios, do privilégio de fazer parte do reino de Deus, de ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há aqui uma distinção muito nítida. Há uma distinção aqui muito nítida em duas situações, em duas
condições espirituais diante de Deus. E não sou eu que estou aqui argumentando, não sou eu que estou afirmando. Eu estou apenas transmitindo o texto sagrado, o texto que foi escrito pelo apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja, um dos grandes ícones da história do cristianismo, né? Da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, Pedro era aquele apóstolo sanguíneo, não é? Agia pelo impulso muitas vezes, tirou lá a orelha do soldado quando prenderam Jesus, disse que não iria negar Jesus, se fosse preciso ele morreria com Jesus, aquele tirado apóstolo, homem de Deus, que teve a sua conversão, teve a sua experiência de conversão, e lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, ele então assume a frente dos apóstolos, fala ali com as pessoas que estavam assustadas acerca do que estava acontecendo, e naquele dia, diz a Bíblia, que se congregaram ali, se converteram a Jesus Cristo, quase 3.000 almas em resposta ao discurso inflamado que o apóstolo teve falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Não sou eu que estou trazendo esta palavra sobre duas condições, é o apóstolo Pedro, este homem honrado, este homem de Deus, este homem cheio de Deus, que foi um dos líderes da igreja inicial estabelecida sobre a terra. Então ele diz, vocês são geração eleita e etc., para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o homem, ou ele vive espiritualmente em trevas, ou ele vive na luz. Ou ele está longe de Deus, vivendo trevas, negritude espiritual, não é? Escuridão espiritual, ou ele está em Jesus Cristo, ou em Deus, com Deus se relacionando, vivendo na maravilhosa luz de Deus. E aí, meu amado telespectador, qual é a condição que você hoje, neste momento exato, está vivenciando espiritualmente? Você está em trevas espirituais, longe de Deus, sem relacionar-se com Deus, ainda que Deus tenha manifestado a favor da tua vida a sua boa vontade para que esta situação seja totalmente mudada, ou você está resistindo à voz de Deus, não dando ouvidos ao chamado de Deus, desprezando esta boa vontade de Deus? Ou você está na luz, maravilhosa luz? Se você já experimenta, já vivencia esta realidade, então louvado seja Deus. Então, glória a Deus. Então, prossiga nesta vocação, prossiga neste chamado, prossiga neste ministério para a qual o Senhor te chamou, te elegeu, te estabeleceu como geração eleita, como nação santa, como povo adquirido, como sacerdócio real, como alguém que de fato vive uma vida de constante relacionamento, de livre acesso à presença do Senhor nosso Deus. De Adão até os nossos de Adão até os nossos dias, nós vemos este chamado de Deus permanente. Deus continua chamando homens, buscando pessoas para se relacionar com Ele. No capítulo de número 3 e o verso de número 16 do Evangelho de João, a Bíblia nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A porta está aberta a todos os homens. O benefício ou o privilégio de ter comunhão com Deus, de relacionar-se com Deus, não é exclusividade oferecida a apenas uma pessoa, 1000 pessoas, um grupo de pessoas, uma nação, né? uma raça de pessoas. Não. A porta está aberta a todos os homens, porque Deus amou o mundo, Deus amou a todos de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nesta oportunidade, Deus franqueia a você, não é? Traz de forma muito acessível a oportunidade a você de, a partir de agora, estabelecer, firmar um relacionamento espiritual cristão na sua bendita presença. É tão somente necessário você confessar o nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 9 e o verso de número 8, se eu não me engano, ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Para nos relacionarmos com Deus, precisamos crer na obra de Jesus, porque esta é a visão, esta é a nova aliança estabelecida por Deus, na sua vontade, na sua soberana vontade, na sua soberana vontade. Jesus mesmo diz lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Jesus Cristo que podemos nos relacionar com o eterno Criador de todas as coisas. Chegamos ao final de mais um programa. Que o Senhor Deus te abençoe. Aquilo que eu não consegui expressar com as minhas palavras, o Espírito Santo te esclareça. Aquele Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Vamos orar nesse instante, encerrando o programa. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te dar graças, te louvar pela revelação da tua palavra. O Senhor tem sonhos para com os homens. E o sonho do teu coração é que nos relacionemos dia a dia com o Senhor, buscando viver na tua presença, na tua companhia, nesta vida de livre acesso. Que esta palavra, Senhor, ora trazida, ministrada, alcance o coração dos nossos muitos telespectadores que estão sintonizados nesta programação. Que a cidade de Ponta Grossa busque, Senhor, relacionar-se contigo, tendo uma vida de posicionamento na tua presença, uma vida de aliança com o Senhor. Eu abençoo a cidade. Eu abençoo, Senhor, as autoridades. Eu abençoo esta emissora. Eu abençoo os funcionários desta emissora. Eu abençoo, enfim, a nossa amada Ponta Grossa. É a minha oração, em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Queremos novamente declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.